Apresentação: Carlão de Freitas. 11 horas, 5 minutos, está começando o CBN Esporte. Hoje, quinta-feira, 22 de agosto, uma quinta-feira com toda a repercussão de Série B de Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores, Copa Sul-Americana e hoje tem mais também. Tem o São Paulo em campo, tem o Flamengo em campo, tem Cruzeiro. Que quinta-feira recheada! Então vamos lá com Seleção Brasileira. O técnico Dorival Júnior anuncia amanhã, às 11h30 da matina, no horário do nosso programa, a próxima convocação da Seleção Brasileira. A lista será para os jogos contra Equador e Paraguai, pela 7ª e 8ª rodadas das eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo. O evento será na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Antônio Lupe, bom dia, uma boa quinta-feira pra você. Lupe, e o Bugrão buscou a reação diante do Santos ontem no Brinco de Ouro, Lupe. E foi um jogo legal de se assistir, principalmente no primeiro tempo, onde o Guarani teve o domínio do jogo e até poderia ter saído com um resultado melhor, mas desperdiçou boas oportunidades. Mesmo assim, um ponto que foi comemorado pelo técnico Alan Al, que fez só uma cobrança nessa tomada de decisão do setor ofensivo do Guarani. Empate com o Santos em 1-1, em um gol salvador do Manquitola, Anderson Leite, que teve uma atuação muito boa quando entrou em campo. O próximo compromisso do Guarani acontece domingo. É decisão, agora vai começar, é uma decisão atrás de decisão. O Guarani enfrenta o Botafogo, que ontem conquistou uma vitória que ninguém acreditava contra o Mirassol fora de casa. E agora a vantagem para o primeiro time fora do Z4 com esse empate aumentou para 7 pontos. Mas a evolução é nítida. A evolução é nítida, a confiança é nítida também. Agora precisa acreditar que é possível. Acho que se o Guarani tivesse ali a crença de que poderia vencer o Santos, eu acho que o resultado seria até melhor. Mas a gente percebe sim uma evolução sob a batuta do técnico Alan Al. Copa Sul-Americana, o Fortaleza venceu o Rosário Central por 3-1 ontem à noite no Castelão e está classificado à fase quartas de final. O Leão enfrenta o Corinthians na próxima fase. Hoje, mais brasileiros entram em campo. O Atlético encara o Belgrano, o Atlético Paranaense pega o Belgrano na Argentina com a vantagem de um gol de diferença. E no Mineirão, 9h30 da noite, o Cruzeiro recebe o Boca Juniors. O time celeste precisa vencer por 2 gols de diferença. Grande jogo, duelo de campeões e duelo que já foi final de Libertadores 77. Na ocasião, o Boca levou a melhor. Gabriel Dudziak, Corinthians se preparando para o fim de semana. São Paulo tem jogaço hoje pela Copa Libertadores. Santos, tomar cuidado, não tá jogando nada. E o Palmeiras, num jogaço ontem contra o Botafogo, foi eliminado da próxima fase da Liberta. Dude! O Palmeiras está fora da Copa Libertadores. Nesta quarta-feira, o Alviverde precisava vencer o Botafogo por 1 gol para pelo menos levar a decisão da vaga às quartas de final aos pênaltis, mas só empatou por 2-2. O Santos jogou contra o Guarani pela Série B e também empatou 1-1. O São Paulo joga hoje às 7 da noite contra o Nacional do Uruguai no Morumbis pela Libertadores, precisando de uma vitória simples para seguir adiante na competição. Já o Corinthians se prepara para o duelo contra o Fortaleza pelo Brasileirão no próximo domingo. Boa! 11 horas, 9 minutos. Nós vamos falar muito do Guarani, mas tem o lado santista também. Que coisa horrorosa o Santos Futebol Clube. Copa Libertadores, o Flamengo é outro brasileiro que entra em campo hoje à noite pela Liberta. O rubro-negro encara o Bolívar em La Paz. Tem a vantagem de poder perder por 1 gol de diferença. Se vencer, enfrenta o Peñarol na fase seguinte. Lupe e a Macaca! Amanhã tem o Operário, que vem de 3 derrotas consecutivas. A Ponte Preta nem sequer chegou de Manaus e já tem que finalizar a preparação para o jogo contra o Operário. Amanhã, 9h30 da madrugada, no estádio Moisés Lucarelli. Sem Inocêncio, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo,
mas com a volta de Elvis e também do Castro, que ficaram fora da partida contra o Amazonas lá em Manaus. Thomas deve ser o escolhido para jogar no lado direito. Se ele for o escolhido, pela primeira vez começa uma partida entre os titulares da Macaca. Quando jogou contra o Goiás, deixou uma boa impressão. Deixou uma boa impressão, entrou com personalidade, arriscou até de longa distância. Vamos ver, boa sorte aí pro Thomas, se ele for aí o escolhido para começar jogando amanhã. Ponte Preta e Operário, cobertura total da Rádio CBN. Campeonato Brasileiro Feminino, as quartas de final estão definidas. O término da primeira fase foi ontem. Vamos aos confrontos. Corinthians, primeiro colocado, enfrenta o Red Bull Bragantino, que foi o 8º. A Ferroviária, segunda colocada, enfrenta o Internacional, que foi o 7º colocado. São Paulo, terceiro colocado, enfrenta o Grêmio, que foi o 6º colocado. Palmeiras é o 4º colocado, terminou como 4º colocado, enfrenta o Cruzeiro, o 5º. Fábio Chaib, bom dia, direto do Principado de Vinhedo, a cabeça inchada. Principado de Vinhedo. Ah, eu fico com essa mania do Principado de Vinhedo. Principado esquece, de ele tá em São Paulo ainda. Tá em São Paulo? Ah, verdade, pelo fundo está em São Paulo, tá com a cabeça se inchada. restabelecendo. Não sei, deve estar meio rouco, né? Aquele gozado, luto, né? Luto. Gozado, né, Fábio Chaib? Ontem nós falávamos do anticlímax, né? E na hora que o Gustavo Gomes fez o gol e foi anulado, veio você na cabeça. Que anticlímax. Mas Palmeiras caiu de pé, Fábio Chaib. Para com isso. Mas vamos de Série B de Campeonato Brasileiro. Resultados ontem, resultados ruins para o Guarani. Tem que esquecer um pouco os adversários, mas os resultados não foram bons para o Bugre Guerreiro, Fabião. Caiu de pé o Verdão, Fábio Chaib. É brasileiro agora. Bom dia, Carlão de Freitas, bom dia, Antônio Lupe, bom dia, ouvinte CBN. Meus sentimentos, Fabião. O futebol é assim faz mesmo. Faz parte, verdade. 22ª rodada da Série B, ontem muitos jogos envolvendo concorrentes diretos do Guarani, né? O Mirassol, como o Lupe disse anteriormente, perdeu em casa para o Botafogo, vitória surpreendente do Pantera, jogando contra o Mirassol, até então líder da competição. O Botafogo se distancia um pouco mais da zona de rebaixamento. Ontem também o América Mineiro empatou em casa com a Chapecoense. A Chapecoense conseguiu tirar um pontinho do América, que também luta pela parte de cima da tabela. Um resultado bom para o Guarani foi a vitória do Goiás, 4-1 para cima do Brusque. E ontem ainda o CRB perdeu para o ascendente Ceará, que está subindo na competição, 2-0 para o Ceará, lá no Rei Pelé. Boa, 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 Fábio Chaib, você pode participar do CBN Esportes através do Zap, o 19-9186-9070, 99186-9070. E o nosso programa comandado tecnicamente por ele, Valmir Bortoleto. E o homem do streaming, o homem online, é Daniel França. Apresentação, Carlão de Freitas. 11h14, um rápido intervalo e na volta tudo sobre o empate do Guarani contra o Santos, o empate do Palmeiras com o Botafogo e toda a preparação de Ponte Preta dos grandes clubes da capital. 2024, com o grito de gol que você gosta. Copa do Brasil, Brasileirão, Série B, Sul-Americana e Libertadores da América. Sempre ao lado do seu time de coração. Com as análises e informações que você só encontra aqui. No Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Trânsito. 11h15. Thaís Azevedo, as ruas, as avenidas, as estradas da nossa região. Thaís, bom dia. Ótimo dia para você, Carlão, para o Lupe e para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, quem segue pela Avenida Brasil tem lentidão ali, sentido centro, na chegada ao Balão do Timbó. No sentido Vila Nova, trânsito fluindo bem. A Avenida Rosembo Maia tem excesso de veículos pela pista da direita, da Rua Paula Bueno até a Avenida Brasil.
Pela pista da esquerda são boas as condições. No sentido norte-sul, o motorista perde tempo somente nos semáforos. Rua Jorge Miranda tem trânsito livre pelas duas pistas. Quem segue pela Senador Saraiva perde tempo pela pista da direita, da Rua Barreto Leme até a Rua Doutor Costa Aguiar. A Avenida Campos Sales tem trânsito fluindo bem. Carlão. Obrigado, Thaís, que segue na programação CBN. Bom dia para você. Amanhã, tarde para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das obras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Campinas. 11h18. Antônio Lupe, o termômetro da nossa galera. Nossa, aí, será que através do Zap Zap 99186-9070. A torcida do Palmeiras sumiu. Sumiu. Ninguém do Palmeiras está por aqui, a não ser o nosso amigo Fábio Scheibe, com a cabeça gigante. Aliás, ontem uma cena lamentável, né? O torcedor do Palmeiras. Engraçada, porém lamentável. Ah, não pode fazer aquilo. Pelo amor de Deus. Mas, Lupe, o que passa na cabeça de um ser? O Carlão, cara, o cara acha que o estádio é terra sem lei, cara. Mas até no estádio tem câmera em todo lugar. Hoje não dá pra fazer certas loucuras, certas... Né, o que ele fez foi uma cretinice, né? Mas, pô, um cara que dá impressão, né? Um cara estudado, pô... Não sei pode. Lá, não tem palavras. Que horror. Foi ridícula. Pra quem não sabe, o cara mostrou um dos gols do Palmeiras, sei lá o que era o momento do jogo, ele mostrou a genitália pra torcida do Botafogo. A que ponto chegamos, cara, hein? eu vou falar pra você, é terrível. Mas a torcida aqui no nosso WhatsApp, que é o 99186-9070. Por favor, você apenas. 99186-9070. Não temos palmeirenses. Tá. Bom dia, não sei não, mas acho que a era conquistadas do Palmeiras está acabando. Quem será o próximo a assumir esse lugar? Hoje é o Flamengo, né? Mas assim, acho que não acabou não, viu? Gente, vamos com calma, não é... O brasileiro, a gente critica tantos dirigentes, mas o brasileiro também, o torcedor brasileiro, analisando tudo em virtude do resultado. Tudo bem, o resultado é o mais importante, mas... Cara, o Palmeiras ele foi eliminado pelo Flamengo, que é uma das melhores equipes do Brasil,
e pelo Botafogo, que hoje é uma das melhores equipes do Brasil. O Palmeiras está muito vivo no Campeonato Brasileiro. O Abel faz um trabalho sólido. Por que uma derrota ou uma eliminação? Já vamos mandar o Abel embora. Calma, o Palmeiras está muito vivo no Brasileiro e agora só com o Brasileirão é uma força terrível aí para os adversários. Eu não vejo, eu vejo o momento do Palmeiras se fortalecer, porque da maneira como ele caiu forte, caiu competindo, não vejo motivo para crise. Decepção sim, frustração, mas crise, o Abel não presta, mas muito longe disso. Vamos com calma. Torcedores, calma. Já diria o placar eletrônico do gigante da colina, do Vasco da Gama, que o que mais tem pedido ultimamente pro torcedor histórica. É calma. João não, esse é o Carlos. Carlos, quase que eu acertei o placar do Guarani. Ou será que ele chama João? Deixa eu ver. É o Aelson. Ontem no Arena quase que eu acertei o placar do Guarani. Deu 1-1. Aí, Aelson de Cosmópolis, grande Aelson. Será que a era Abel está desgastada no Palmeiras? É o Rogério Pauletti de Sorocaba. Abraços aos amigos da CBN. Aí é um assunto que vale o debate, mas muito em virtude também do tempo de trabalho. O futebol ele é desgastante, é um meio complicado, é um meio que gera vaidades. Um desgaste pode ser que aconteça. Agora, questionar o trabalho do Abel por causa da eliminação ou as eliminações, aí não. Mas o desgaste é algo natural no mundo do esporte, não só do futebol. E aí sim eu acho que vale a discussão. Bom dia, amigos. Como é bom ver os palmeirenses chorando. Bom trabalho pra vocês, é o Edson de Hortolândia, que tá rachando o bico de dar risada da eliminação do Palmeiras. Mensagem de áudio temos, mas eu preciso ouvir primeiro, viu, galera? Vamos com calma. Hoje é um dia de muita tristeza, mas irei me manifestar na segunda edição. O apresentador da segunda edição que aguarde, Alexandre do Nova Europa. PS. O que é PS? Pronto-socorro? Deve ser, né? Tem Palmeiras por aqui sim. É o Alexandre do Nova Europa. O Alexandre do Nova Europa, mas eu acho que o Alexandre, o meninão não vem hoje, tá? Ele não deu as caras da empresa, ele acertou o palpite, né? Ele parece que tinha um grupo de palmeirenses aqui Tinha um grupo de palmeirenses esperando aqui o Eliel, mas a informação é que ele não vem, tá? Mas deixa a sua mensagem se você quiser cornetar o apresentador. Cornete. Pode cornetar, pode ficar à vontade, mas pode mandar mensagem a partir das 4h no Arena. Eu lhe aguardo, tá bom? Vamos ver quem mandou mensagem. Bom dia, galera da CBN Esportes. Palmeiras não vai ganhar nada esse ano. Vai ser igual o Botafogo ano passado. Luta e morre na praia. Saudações, tricolor. Os rivais estão em festa, sim, né? Aí não tem jeito. O Palmeiras é o que mais ganhou nos últimos tempos e a manifestação rival ela é normal e faz parte. Os rivais estão enlouquecidos. João Carlos é o palmeirense. Grande jogo ontem. O Verdão teve muita força. Palmeirense não desiste nunca. Apareceu o segundo, né? Porque o nosso amigo aqui, o Alexandre, também é palmeirense. Então já apareceram 2. Bom dia, hoje tem Boca. Qual horário sai o ônibus do SC domingo do Brinco? O ônibus do SC. A torcida do Guarani, né? Ontem, ao final da partida, nosso Washington Melo, hoje a voz do Brinco de Ouro, disse que vai ter ônibus do sócio. Na faixa. Na faixa não. Sócio campeão. Isso, ônibus de graça. graça. O Edu do Táxi que mandou aqui. Eu vou me informar, tá, Edu, pra saber essa situação do ônibus. Pro ouvinte do CBN Esportes, torcedor do Guarani, que vai até Ribeirão Preto domingo, hein? Domingo, 4h da tarde. Boa. Dá pra sair. Se quiser um roteiro gastronômico de Ribeirão, pode mandar mensagem que eu faço completinho. E esquece esse negócio daquela ave lá que o chopp é bom. Tem outras coisas melhores. Mas se você quiser ir lá pra aproveitar a cultura da cidade de Ribeirão Preto, fique à vontade, tá? Mas eu tenho caminhos alternativos que você vai economizar. Deixa eu ver aqui. PS, significado, abreviatura de post-scriptum. Eu lembro de um filme. Use-se após alguma narrativa como complemento. Cara, o ouvinte do tipo CBN, o OBS, né? É um OBS. É o Flodoardo Neto que mandou mensagem. Flodoardo, muito obrigado pela mensagem. Temos muitas mensagens de áudio. Vai batendo uma bola aí com o Fábio Scheib que eu vou ouvir, pode ser? Beleza, Antônio Lupe. Eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou chamar o Gabriel Dudziak
pra gente ter tempo de comentar o Palmeiras. Aí o Santos eu vou esperar o momento do Guarani, porque o Santos também, aliás, no Boletim de São Paulo, nós temos a visão santista do empate e o Fábio Carille pedindo desculpas pro torcedor. Tem que pedir desculpas mesmo, Fábio Carille, porque o que o Santos tem apresentado nesta Série B é um desrespeito ao torcedor que já está tão sofrido. O que nós vimos ontem no Brinco de Ouro foi uma vergonha pasmaceira do time do Santos. Vai subir até pela qualidade, pelo investimento, mas pro ano que vem a mudança vai ter que ser drástica na Vila Belmiro, porque senão bate e volta! Gabriel Dudziak, Palmeiras, São Paulo, Corinthians e o Peixe. Em casa, o Palmeiras precisava vencer o Botafogo por pelo menos um gol para levar aos pênaltis a decisão da vaga nas quartas de final da Copa Libertadores. Os cariocas começaram melhor, mas aos poucos o alviverde foi crescendo no jogo. Os erros nas finalizações, porém, impediram o time da casa de construir alguma vantagem. Já no começo do segundo tempo, o Palmeiras errou na defesa e tomou 2 gols em menos de 10 minutos. Precisando de 3 gols, os donos da casa se lançaram à frente com tudo o que tinham. Descontaram com Flaco Lopes, empataram com Rony e até chegaram a marcar o terceiro gol, que levaria a decisão aos pênaltis. Um toque de mão na bola, no entanto, anulou a jogada de Gomes. Final, Botafogo classificado 2, Palmeiras eliminado também 2. Após o jogo, o técnico Abel Ferreira se mostrou resignado, mas também orgulhoso. Orgulho, eu acho que fica aqui mais uma vez uma demonstração daquilo que eu peço aos meus jogadores, sabendo que no futebol há três resultados. Há coisas que nós não controlamos. Não controlamos se a bola bateu na trave no último segundo, ou se a bola bateu na mão do Gomes, ou se no melhor momento do jogo sofremos 2 golos, porque o nosso adversário foi extremamente letal e foi melhor que o Palmeiras em 15 minutos dentro dos 90. Tristes, mas de cabeça erguida. O Santos também jogou, no caso pela Série B do Brasileirão. Fora de casa, o Peixe teve muitas dificuldades, mesmo contra o lanterna do campeonato, o Guarani. O primeiro tempo terminou empatado e a etapa complementar ia pelo mesmo caminho. Aos 23, no entanto, Escobar tabelou, carregou e chutou cruzado para fazer 1-0 Santos. O Bugre buscou a reação e não parecia que iria conseguir, até que aos 42 minutos, Anderson Leite de cabeça empatou. O resultado de 1-1 frustrou o técnico Fábio Carille, que foi bastante sincero em entrevista coletiva. Pedir desculpa pelo nosso torcedor, principalmente pelo nosso primeiro tempo, irreconhecível, não conseguindo trocar 3 passes. E pode ter certeza que a gente vai reverter principalmente a atitude e comportamento desse grupo de jogadores aí para esse segundo turno do campeonato. Hoje o São Paulo tenta a classificação para as quartas de final da Libertadores. Às 7 da noite, o tricolor joga contra o Nacional do Uruguai no Morumbis. Como a primeira partida terminou empatada por 0-0, quem vencer avança. E novo empate leva a decisão aos pênaltis. O atacante Ferreirinha, lesionado, está fora. Wellington Rato e Nestor são os favoritos à vaga. Já o Corinthians volta aos campos no domingo, quando enfrenta o Fortaleza na Arena Castelão pelo Brasileiro. Após a classificação contra o Bragantino na Sul-Americana, o técnico Ramon Dias espera contar com os retornos do volante Ranielli e dos atacantes Thales Magno, Romero e Yuri Alberto, que ficaram fora do último jogo por questões físicas. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Ok, Gabriel, 11 horas e 29 minutos. Eu precisaria de mais tempo, né, pra gente discutir o Palmeiras e o próprio Santos também. Vamos fazer o seguinte, eu acho que eu vou ler algumas participações com o Lupe, e aí a gente vai pro intervalo, aí na volta a gente debate o Palmeiras. Fábio Chaib esteve ontem lá no Allianz Parque, nós estivemos no Brinco de Ouro também acompanhando o Guarani Santos, falar um pouquinho do lado santista, né, e o Carille tem mais é que justificar, porque a situação não tá legal no Santos Futebol Clube, não. Lupe, dá uma moral pra rapaziada aí antes do repórter CBN, Antônio Lupe. Eu vou dar moral pra quem mandou áudio. Ai, sim. Então vamos lá, Valmirzinho, solta o áudio da galera. Vamos lá. Bom dia a todos. Bom Paulo dia. Latuffi Filho de Sumaré, palmeirense. Eu, sinceramente, foi triste, foi as 2 eliminações, principalmente com o Flamengo, que jogou mal lá no Maracanã e poderia ter passado, mas a questão é que não tem nada a ver o Abel cair ou colocar dúvida sobre o trabalho dele, pelo menos por enquanto. Tá vivo no Brasileirão e vem vindo de uma maratona de conquistas, ó. Não dá pra descartar isso tudo que passou agora tão recentemente. É isso aí, um bom dia pra todos. Como que é o nome do ouvinte? Ah, mas você faz cada pergunta perfeita, difícil pra mim. perfeita análise.
Crise não, pode ter um desgaste do elenco com relação ao treinador, o que é natural, mas crise, mandar Abel embora, mas longe disso. Palmeiras, é o Paulo Latuf de grande Sumaré. Paulo, gostei, uma análise perfeita, eu comungo aí da opinião do Paulo. Tem mais, hein? Tem mais? Dá tempo, Valmerzinho? Já estamos indo, né? Já tem que ir, então né? vamos pro Repórter CBN. Repórter CBN. Quinta-feira, 22 de agosto de 2024. O envio das urnas eletrônicas para os municípios do interior do Amazonas começou pelo menos um mês antes do previsto por causa da seca que afeta a região. Com a estiagem, os níveis dos rios diminuem significativamente, o que torna mais difícil o transporte fluvial. Os equipamentos serão usados nas eleições municipais de outubro. Mais de 250 mil pessoas sofrem os impactos da seca. Segundo o governo, o ponto mais crítico é esperado para o fim do mês. Intoxicação por uso de cocaína e traumatismo craniano causaram a morte do cantor Naim. A informação está no laudo necroscópico do Instituto Médico Legal de Taboão da Serra, na Grande São Paulo, segundo o portal de notícias G1. O artista foi encontrado caído no chão da casa em que vivia no dia 13 de junho. A venda geral de ingressos para os shows da turnê Tempo Rei de Gilberto Gil vai começar daqui a pouco ao meio-dia. O valor dos bilhetes varia de acordo com os setores e as cidades. As apresentações vão marcar a despedida do cantor e compositor de 82 anos das grandes turnês. Gilberto Gil vai tocar em Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, Belém, Fortaleza e Recife. Uma frente fria que se forma na região sul deve mudar o tempo em todo o Brasil nos próximos dias. O sistema está associado a um ciclone extratropical em alto mar e ainda hoje deve provocar chuva intensa e ventos fortes no Rio Grande do Sul. Apesar da previsão do tempo instável para a região, a frente fria vai demorar alguns dias para mudar o clima nas demais localidades do país. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Precisa de carreto ou frete para transporte? O Agora Vai é um app para transporte de cargas de pequenos e médios volumes para você, sua casa e seu negócio. Baixe o app Agora Vai, embarcador na sua loja de aplicativos. Agora Vai. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h33. Agora sim, vamos com o Fábio Scheib, vamos fazer um debate aqui sobre o Palmeiras. Fabião, que foi o testemunho ocular do empate, do jogaço ontem entre Palmeiras e Botafogo. Segue o Botafogo, o Palmeiras está eliminado e tem aí o Campeonato Brasileiro para salvar a lavoura com relação a títulos. Fabião! Grande jogo ontem no Allianz Parque, né? Mas o Palmeiras acaba cometendo erros que não podem numa decisão, principalmente no primeiro tempo, quando o jogo estava apertado, 0-0, muito difícil entrar na defesa do Botafogo. O Flávio Lopes teve uma chance clara embaixo da trave, ali uma cabeçada que acho que ele passou da bola, inclusive, e que poderia ter aberto o placar do Palmeiras e o jogo seria diferente. No segundo tempo, o Palmeiras, com aquela necessidade de fazer os gols para conseguir a classificação, acabou tendo desatenção na defesa, tomou 2 gols, quando parecia que o jogo já estava perdido. A força do Palmeiras, esse elenco mesmo, você mesmo gosta de dizer que o time é muito competitivo, e ontem também, você lembrou de mim, eu lembrei de você também, quando aconteceu isso, Carlão. Que coisa linda. O Palmeiras foi para cima, um pouco tardio, né, jogou na verdade os 10 últimos minutos, 15 últimos minutos em cima, conseguiu os gols necessários, só que por um erro do Gustavo Gomes também, uma desatenção ali, uma bola rápida também, acabou pegando no braço, invalidando o gol. Claro que a torcida do Palmeiras reconheceu o esforço do time, mas ficou um pouco aquém, principalmente no primeiro tempo, quando o Botafogo se mostrou muito bem postado, um time muito forte fisicamente também,
O Arthur Jorge parece que conseguiu consolidar mesmo ali a zaga, o meio-campo. Botafogo está de parabéns, avance, e agora espera o ganhador de São Paulo e Nacional, que sai hoje. Botafogo que vem forte também nas competições. Mas pro Palmeiras é isso que você falou, não tem terra arrasada, o time vem de muitas conquistas, mas fica aquele sentimento de poderia ter sido mais, principalmente pelas 2 eliminações terem sido em casa, né? É verdade, Fábio Scheib, também acho que não é terra arrasada, vale reflexão, vale debate com relação ao trabalho do Abel, ou a queda que teve a equipe nesta temporada, mas eu acho um trabalho muito sólido do Abel Ferreira, não vejo assim um momento para alguma consequência em termos de continuidade de trabalho, Lupe. Eu já disse aqui, Carlão, que o fim do ciclo do Abel, quem tem que determinar é ele e não o Palmeiras. Mesmo com essas eliminações, Copa do Brasil e Libertadores, o Palmeiras está vivo em Campeonato Brasileiro e está na briga pelo título. Dos 4 primeiros times, 3 estão envolvidos em mais de uma competição, Fortaleza, Botafogo e Flamengo. Então isso beneficia o Palmeiras, mas claro que precisa melhorar o rendimento. Isso é nítido, isso é notório. Ontem, o que aconteceu, pelo menos na minha opinião? O Palmeiras ele se atirou por ataque, ele precisava buscar um gol a qualquer momento. No primeiro tempo, o Botafogo teve uma grande chance de abrir o placar. O Fábio falou dessa chance do Flaco. Savarino na trave. Na trave, se não me engano, foi. E aí, no segundo tempo, o Botafogo ele jogou muito bem. Até quando fez 2-0. Depois, falou assim, já era, resolveu a parada. E aí passou o filme na cabeça do torcedor do Botafogo e também do torcedor do Palmeiras. O gol, na minha opinião, anulado de forma correta do Gustavo Gomes. E vida que segue. Mas repito, o fim do ciclo do Abel Ferreira no Palmeiras, quem vai determinar é o Abel e não o Palmeiras. Essa é a minha opinião. Ah, mas ele já não tá mais conseguindo extrair o máximo do elenco. Paciência. O que ele já extraiu desses últimos anos não é brincadeira. Então calma. Calma. Ah, então manda o Abel embora e vai contratar quem? O Celso Rotti? Calma, gente, calma. Agora, Lupe, Fabião, a gente fala daquelas equipes, né? O Botafogo, Ponte, Vila Nova, Comercial, rapaz do céu. O Botafogo. Cara, o Botafoguense, Não, ele só ticou ali o... Que coisa, que sofrimento. Terminou o jogo, eu fiz questão de mandar um zap pro Diegão. E se vai pros pênaltis, o Botafogo ia perder. Ia, porque o astral, ia acabar o ambiente a sina era daquele negócio do Palmeiras. Se o Botafogo, se a decisão vai pros pênaltis, Fábio Scheib, eu tenho certeza que o Palmeiras iria passar. O ambiente era muito favorável. Porque o filme que ia passar na mente dos jogadores, que nem estavam naquele episódio do ano passado, mas o peso ia cair nas costas deles. Eu mandei um zap pro Diego Alves, aqui, o nosso repórter aqui da IPTV, eu falei, tá vivo? Ele só me respondeu hoje de manhã. Eu imagino o estado que ele estava naquele instante. Fábio Scheib, fechando o Palmeiras, pode passar pro São Paulo, Fabião? Mas sem dúvida, se o Palmeiras fosse para os pênaltis, a parte mental ia beneficiar bastante o Palmeiras, que conseguiria uma virada histórica e iria decidir nas penalidades. O Botafoguense realmente deve ter passado isso na cabeça, sim, de um longo tempo também, sem títulos também, principalmente o Botafogo, que busca isso. Hoje o Adversário é o adversário do Botafogo, né? O São Paulo tem essa vantagem de jogar no Morumbi, a gente sabe como que é time uruguaio, apesar do Nacional não viver as melhores fases da vida. O Nacional há tempos não chega tão longe numa competição continental. E nesta noite pode jogar pelo empate para levar a decisão para as penalidades. Creio que vai acontecer isso. E aquele velho jogo que a gente já conhece, né? De cera, de tempo parado, de jogador no chão. Pode ter certeza que o São Paulino tem que ir para o estádio hoje preparado para isso, que deve ser o roteiro dessa noite, caso o São Paulo não marque um gol logo no início. Essa levada, né, com artimanhas para o time do Uruguai deve acontecer bastante, mas o São Paulo creio que passará pelo Nacional e enfrentará o Botafogo em mais um duelo brasileiro. Eu acho que o São Paulo também tem uma possibilidade maior de chegar, de classificar, mas não vai ser fácil não. Quando se fala em Nacional, e é um Nacional em baixa realmente, mas eu me apego naquele Nacional contra o Palmeiras, você lembra, Fabião? Porque 2009, né? porque era um Nacional também enfraquecido contra um Palmeiras que já vivia esse momento de conquistas. E de repente o Nacional foi levando o jogo e conseguiu a classificação. Então o São Paulo tem que tomar muito cuidado. A gente sabe do ambiente, o clima favorável que vai estar no Morumbi, mas é um jogo muito forte, um São Paulo favorito, mas barbas de molho, não pode dar como favas contadas, não.
11 horas. Assim como a gente fala do São Paulo tricampeão mundial, o Nacional também é tricampeão Também mundial. não, né? a tradição é É. incontestável, é um time muito pesado, é uma camisa muito forte de tradição em Libertadores e vem ao Morumbi com jogadores experientes. Então, por isso não vai ser fácil, mas eu acredito que se o São Paulo conseguir colocar em prática aquilo que tem feito, mesmo sem o Ferreira, que tem sido fundamental no trabalho do Zubeldia, eu vejo o São Paulo com uma boa chance de se classificar. 11 horas 40 minutos, tem um intervalinho? Não, tem um intervalinho? Então vamos com o intervalo, aí na volta tudo sobre Guarani e Santos, puxada de orelha no Santos, Guarani mostrando muita confiança nesse processo de recuperação e também tem a preparação da ponte para o duelo contra o Operário amanhã no Moisés Lucarelli. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você, bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca notícia na nossa região. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Hora do vôlei, você já sabe que a estreia do Vôlei Renata acontece sábado, às 6 horas da noite, no ginásio do Taquaral contra o SESI Bauru. E eu disse ontem e vou novamente destacar essa informação que é importante. Para você que quer acompanhar o jogo, hoje é dia 22, né, Carlão? 22, dia do folclore. Dia do folclore. Daqui a pouquinho, daqui 18 minutos, será aberta a troca de ingressos para quem quiser acompanhar a partida. A estreia de Bruninho com a camisa do Vôlei Renata. A partir do meio-dia desta quinta-feira, os torcedores poderão entrar no site. Atenção, é só pelo site, tá? voleirenata.com.br/torcedor para garantir o bilhete que dá acesso ao ginásio do Taquaral. Se você não conseguir a entrada, fique tranquilo, porque o jogo terá transmissão com imagens do Globoesporte.com/Campinas e você também vai acompanhar todas as emoções com a narração de Rafael Pio e os comentários também da Renata Rondini aqui na CBN. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. 11 horas 44 minutos, Guarani 1, Santos 1, Antônio Lupe. Jogo bom. Jogo ontem bom, no estádio gostei Brinco de Ouro da Princesa, jogo disputado. Primeiro tempo, como já foi destacado no boletim da CBN São Paulo. Quem fez mesmo o boletim? O Gabriel Dudziak. O Gabriel Dudziak, ele trouxe aí o técnico Fábio Carilli pedindo desculpas ao torcedor do Santos, mas eu posso colocar algo polêmico aqui? Pode. Foi o Santos que jogou mal, acho que o Guarani jogou bem. O Guarani conseguiu anular o Santos. Algumas peças do Santos não funcionaram. O próprio Pituca, que inclusive saiu no intervalo do jogo. Mas o Guarani fez um bom primeiro tempo, aproveitou algumas falhas do time santista, mas dominou as ações. Só que não conseguiu transformar as ações em gol. No segundo tempo, o Santos voltou melhor, estava tranquilo no jogo. O Guarani teve dificuldade de encaixar a marcação e numa jogada que, com todo respeito, o Guarani deu muito espaço para o Escobar. Ele tinha uma Princesa do Oeste, uma norte-sul inteira pela frente, abriu o placar.
Pra sorte do Guarani, na verdade o Guarani não teve sorte, teve trabalho. Conseguiu depois controlar as ações novamente e na bola parada conseguiu ali uma falta e no rebote dessa falta, né, porque foi uma falta batida pelo Heitor, a bola sobra pro Marlon na direita que cruza pro Anderson Leite que tinha sofrido a falta de cabeça, marcar o primeiro gol dele com a camisa do Guarani e o empate do Bugre contra o Peixe. O técnico Alan Al, depois da partida, entrevista coletiva, ele fez uma análise do que foi o Guarani nos 2 tempos e também falou o porquê da escolha do Pegorari, que depois de quase 9 meses voltou a jogar com a camisa do Guarani. Tivemos um jogo no primeiro tempo muito bom, um volume muito alto, poderíamos ter aberto o placar, envolvemos a equipe do Santos de uma maneira muito consistente, poderíamos ter definido, tomado algumas decisões no último terço em relação à finalização, né, a servir um companheiro ao invés de finalizar, mas não são decisões erradas, eu digo que são decisões que poderiam ter sido mais assertivas. Segundo tempo a gente oscilou um pouco, demorou um pouquinho para encaixar essa marcação no meio de campo, tomamos o gol numa jogada individual, né, numa qualidade do adversário, que poderíamos ter abordado um pouquinho mais essa finalização para dificultar esse chute de média distância e não paramos de jogar. Eu acho que o fundamental é isso, a gente não parar de jogar, buscar a vitória, independente do adversário. Poderíamos, como eu falei, estar comemorando aqui uma vitória, que seria muito importante para nós, mas o desempenho ele foi muito em cima daquilo que a gente vem trabalhando e é isso que a gente espera manter durante toda a competição. Em relação ao Pegorari, são decisões internas que a gente toma, que a gente analisa no dia a dia juntamente com a comissão técnica e juntamente com o nosso preparador de goleiro. A confiança no Douglas, no Pegorari, no Álvaro, no Vladimir, ela é muito grande e para esse jogo a escolha foi essa, em função disso que eu estou te falando, não cabe agora, infelizmente, a gente expor algumas situações, mas principalmente pelas características individuais, resumindo, foi a escolha do Pegorari mesmo com um ritmo menor do que o Douglas, mas com uma consistência na tomada de decisão em cima do que a gente viu no dia a dia, do que ele vinha fazendo. Nós fizemos um jogo treino, nós fizemos alguns coletivos com a categoria de base, que queríamos levar ele para Chapecó, mas infelizmente ele teve um inchaço no tornozelo. Então são situações que a gente toma decisão internamente e fico feliz que ele teve uma postura muito positiva em cima daquilo que a gente esperava, principalmente em relação às bolas aéreas do Santos. A escolha, então, a justificativa pela escolha do Pegorari, ele não jogava há 9 meses porque sofreu uma fratura na perna durante a pré-temporada de 2024, só que a última vez que ele jogou foi em novembro, dia 25 de novembro, ainda pela Série B do Campeonato Brasileiro, portanto 9 meses aí que o Pegorari estava fora dos gramados, e até fez uma partida até certo ponto segura, claro que tem questão do ritmo de jogo e tudo mais. Como é que ficou o cenário da zona do rebaixamento com esse ponto conquistado pelo Bugre? Guarani continua na lanterna da competição com 18 pontos. Hoje, o primeiro time fora do Z4 é o CRB, que tem 24 pontos, mas tem um detalhe importante. O CRB tem um jogo a menos. O Paysandu, que é o 15º, tem 25 e joga hoje. Só não lembro contra quem. Você tem aí, Chay? O Paysandu joga contra o Avaí, não é? Avaí, boa. Isso, Paysandu e Avaí na ressacada, às 8 horas da noite. Então, matematicamente, o Guarani está a 7 pontos, isso? Do primeiro time fora da zona do rebaixamento. O CRB tem 24, o Guarani tem 18. Só que o CRB tem um jogo a menos. Então, até arrumar a tabela, mas assim, o que importa nesse momento é que o Guarani está pontuando. Se você pegar os 5 últimos jogos, 1, 2, 3, 4, 5, 3 vitórias, uma derrota e um empate, que aconteceu ontem contra o Santos. Tá bom, né? O Guarani está num processo de evolução, a gente percebe a confiança do time. Ontem teve forças para buscar o empate, alguns jogadores evoluindo demais. O Ayrton é nítido que hoje está muito mais leve, o João Vitor também. Desculpa, são 6 pontos, tá? 18 para 24. Sim, só que a gente fez o cálculo em relação ao Paysandu. Paysandu que tem 25, porque o CRB tem um jogo a menos, isso. Né? Mas estou gostando do Guarani. Eu acho que ontem, no primeiro tempo, muito bom, se impôs, poderia ter finalizado mais, criado um pouquinho mais, é aí que eu pego um pouquinho no pé do Luan Dias, protagonizar mais, né? O Luan Dias é o 10 do Guarani,
né? Quando ele entra no gramado do Brinco de Ouro, ele deve percorrer aquele corredor do vestiário ali, e tem muitos camisas 10 que brilharam com a camisa do Bugre. Então eu cobro um pouquinho mais do Landias porque ele tem para dar, né? Um jogador que tem condições de entregar. E ele aparecendo, ele jogando, ele protagonizando, a consequência disso é o Ayrton jogar mais, é o Caio Dantas jogar mais e o João Vitor jogar mais. Então acho que se o Guarani tivesse arriscado mais, acreditado, poderia ter saído do primeiro tempo com uma vantagem. No segundo tempo abaixou um pouquinho, permitiu o Santos ficar com a bola. E mesmo o Santos mal, um Santos inerte, não entendendo o peso da partida, é um time de qualidade. E deixar a bola nos pés de um time de qualidade, mesmo passando por um mau momento, é um risco. E foi o que aconteceu. O Guarani correu esse risco, tomou um gol de uma maneira tola, né? Hoje pela manhã nós acompanhávamos novamente a partida em um gol bobo, em que o sistema de marcação foi recuando, dando espaço para o Escobar chutou e fez o gol. Porém, o lado positivo, mais uma vez, o Guarani teve forças, acreditou, acho que o Anderson Leite é o grande símbolo desse empate, cavou a falta, foi lá e fez o gol, mesmo em condições adversas, e o Guarani pega um ponto importante, um ponto precioso que pode ajudar e pode ter um peso valioso, principalmente se o Bugre vencer o Botafogo em Ribeirão Preto. Agora, com relação ao Santos, o Carille tem que pedir desculpas. É claro que tem a ver também com a eficiência do Guarani ontem, mas eu senti um Santos preguiçoso, um Santos não entendendo o jogo, não entendendo a situação em que se encontra na Série B. Né, jogadores, referências atuando muito abaixo, o Pituca, capitão do time, errando passes, dando bote errado. Realmente uma equipe que não... Quer dizer, a Série B já não combina com o Santos. E atuando da maneira como atuou ontem no Brinco de Ouro, vai colocar em risco até o acesso. Que coisa horrorosa. Tanto é que o Fábio Carille reconheceu isso e pediu desculpas ao torcedor. Mas não basta só desculpa, tem que mostrar, né? Tem que entregar, porque o Santos tem condições de fazer uma Série B bem melhor do que tem feito. Mas, voltando ao Guarani, eu acho que o torcedor tem que acreditar, porque o time está mostrando que tem condições de reagir nesta Série B do Campeonato Brasileiro. 11h52, vamos pegar a Avenida Ayrton Senna e subir em direção à Praça Dr. Francisco Ursaia, 1900, Estádio Moisés Lucarelli. A Ponte, Lupe, se preparando para o duelo contra o Operário amanhã no Estádio Moisés Lucarelli. E a gente falava, né, que o duelo contra o Amazonas era um confronto direto, né, e o Amazonas levou a melhor, passou a Ponte Preta, chegou a 30 pontos, e pela frente a Macaca tem um novo confronto direto, porque a Ponte caiu algumas posições, hoje está na 12ª colocação com 28 pontos, e vai enfrentar um Operário com 29, 11º, ou seja, um ponto separa as duas equipes na tabela de classificação. E o Operário vem de um resultado muito ruim, né? Em casa acabou perdendo de virada para o Vila Nova pelo placar de 3-2 e agora vai precisar buscar a reabilitação contra a Ponte Preta jogando fora de casa, porque a partida que acontece amanhã às 21h30 é no Estádio Moisés Lucarelli, na casa do torcedor ponte pretano, onde a Ponte ainda não perdeu, jogando sob o comando do técnico Nelsinho Batista, que tem um problema na lateral direita, o Igor Inocêncio. Ele recebeu o 3º cartão amarelo e está suspenso. O Thomas, que foi contratado recentemente, né, nessa janela de transferência, aparece como principal substituto. Tem a volta do Elvis, tem a volta do Castro. A dúvida em relação ao Gabriel Novaes, que particularmente acho difícil o retorno dele. Tem a possibilidade da volta do Sérgio Rafael, que ficou fora dos 2 últimos jogos por conta de uma virose. Então o Nelsinho ele tem algumas dúvidas, mas na maioria são dúvidas boas, né? São dúvidas em que jogadores estão retornando ao time, como no caso do Elvis e também do Castro. Jogo difícil, parada complicada para a Ponte Preta para enfrentar esse Operário, mas a Macaca precisa da reabilitação jogando em casa com o apoio do torcedor. Amanhã, 21h30 e claro, com transmissão da CBN Campinas. Ponte Preta vai precisar melhorar. Em casa tem dado conta do recado, teve um susto aí contra o Goiás, mas no final das contas o empate acabou até sendo um bom resultado, mas contra o Operário é a obrigação de vitória. O Operário não tem tanta força assim como o time esmeraldino, a Ponte tem a volta do Elvis, Inocêncio fica de fora, Inocêncio que tem se tornado aí uma referência desse time da Ponte, mas entra o Thomas, que deu bons indicativos, né, no jogo contra o Goiás.
É uma Ponte com possibilidades, boas possibilidades de vencer agora. Tem que mudar a postura, né? A postura que teve lá na Arena da Amazônia também foi horrorosa, muito abaixo. E se mantiver esse ritmo, a Ponte não vence o Operário. Ela vai ter que jogar muita bola, mesmo o Operário vivendo um momento complicado na competição, com 3 derrotas consecutivas. De repente, um tropeço em Campinas pode custar até o emprego do técnico Guanais, né? Rafael Guanais. Mas é um jogo em que a Ponte tem a obrigação aí de somar os 3 pontos. Só uma curiosidade, tô aqui com a classificação de visitantes da Série B. Na virada do turno, eu me lembro que eu acessei aqui, eram 4, 5 times que ainda não tinham vencido fora de casa. Hoje esse cenário já diminuiu e diminuiu bastante. Só 3 equipes ainda não venceram como visitante. A Ponte Preta, o Brusque, vamos olhar na tabela de classificação, o Brusque é o vice-lanterna da competição. Zona, né? E o CRB, que ainda não venceu e tá ali bem colado na zona do rebaixamento. Olha o tamanho da necessidade de conquistar vitórias jogando como visitante. Ponte Preta, Brusque e CRB ainda não conseguiram. A Ponte tem 12 jogos disputados como visitante, nenhuma vitória, 5 empates e 7 derrotas. E olha o que preocupa, o ataque funcionou 5 vezes só e tomou 18 gols, 13% de aproveitamento como visitante. É isso que tem atrapalhado a vida da Ponte Preta em pensar em algo maior na competição. Eu acho que fica muito difícil. Mais que isso. Mais que isso, né? O próximo compromisso da Ponte fora de casa justamente é contra o Santos, né? O Santos que não vem bem, mas é o Santos, né? Joga na Vila Belmiro na próxima sexta-feira. Claro, tem um jogo de amanhã contra o Operário, mas na outra sexta-feira encara o Santos na Vila Belmiro tentando quebrar esse tabu aí de não ter vencido como visitante e tem essa parada indigesta aí na próxima semana. E por sorte, Fabião, Lupe, a consistência da Ponte no Moisés Lucarelli, né? Ou melhor, a Ponte está sendo consistente no estádio Moisés Lucarelli, porque senão ela poderia estar na parte de baixo. Hoje, como é que tá a diferença do Z4 em relação a Macaca? A Chape 8 pontos. 8 pontos. 8. Ainda é uma pontuação confortável, mas se a Ponte tropeçar no Moisés Lucarelli com esse retrospecto aí fora de casa, tendo em vista que o Santos é o próximo adversário, fica complicado. Então a Ponte ela precisa aí ter uma outra postura quando atua longe de Campinas. Mas amanhã é no Majestoso e a Ponte em Moisés Lucarelli, ela é muito forte. 11 horas 54 minutos, 57 minutos, Antônio Lupe, uma moral aí pro nosso ouvinte. Bom dia, Carlão. Aqui é o Carlão. O Santos entrou de salto alto, muita firula, foi a opinião aqui do seu xará. Carlão, aqui é o Euclides, eu sou santista, mas se o Guarani jogasse um pouquinho mais, ganhava, por meu time não jogou nada. Ô, Euclides, eu acho que não é nem acreditar, Lu, não é nem jogar, o Guarani jogou bem, fez um bom primeiro tempo. Eu acho que se o Guarani acreditasse mais, principalmente na etapa complementar, poderia ter vencido o jogo. O Aelson, eu acho que o torcedor deve ser mais comportado e procura ser um torcedor e não um técnico. Ixi. Deu aqui. Essa é pra você, viu, Fábio Chaib? Pro Fábio Chaib. Bom dia, aqui é o Zé de Valinhos. O Eliel falou que o Palmeiras não passava. E não é que o miserável acertou? Só que não passava nem o Wi-Fi. O Store estava pronto, ele apagou. Aí depois ele refez. JP de Moraes, sempre participando com a gente. O que dá esperança nesse time do Guarani é que até o banco tá resolvendo. JP de Moraes, verdade. Ontem assistência e o gol saíram dos jogadores do banco. E o crescimento do Anderson Leite, né? Tava meio escanteado ali e agora tem sido aproveitado pelo Alan Al. E rapidinho antes do Chaib, quem mandou mensagem, o Cris Alvione também. Obrigado, Botafogo, por fazer minha noite muito mais feliz. Cris Alvione de Sumaré. Grande Cris, participante assíduo aqui do nosso programa. Fábio Chaib. Não queria falar sobre a Copa do Brasil, né? Mas uma crítica à CBF, uma crítica recorrente, sempre acontecendo problemas com a CBF. A CBF definiu ontem as datas e horários das quartas de final da Copa do Brasil. E ela dividiu os 4 jogos em 2 dias, né? 2 dias de jogos e na quarta-feira 2 jogos e na quinta-feira 2 jogos. Só que a CBF desvaloriza o produto colocando os 2 jogos de quarta-feira no mesmo horário e na quinta-feira também no mesmo horário. O pessoal que quer acompanhar, que quer ver jogadores, que quer ver um bom jogo, não pode acompanhar, tem que escolher um dos 2 jogos para acompanhar nessa semana que vem e na outra semana também. Ou seja, quer fazer um campeonato que você quer desvalorizar o seu produto, liga para a CBF, porque as 2 partidas no mesmo horário é complicado, hein?
Estamos na ponta da linha com o Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF. Ó, deixa eu mandar um abraço aqui. A gente... Não, mas a gente, desde ontem eu já sabia que você estaria bravo hoje. O Marcos de Indaiatuba, o Carille é muito fraco. 4 atacantes não existe em time nenhum. Mandar um abraço também aqui pro nosso amigo João Miguel, que mandou áudio. No Arena a gente coloca todos os áudios. Pode ser, Carlão? Pode ser, Antônio Lupe. Ainda tem mais um pouquinho? Tá certo então. Então tá bom. Beleza. Mandou embora. Hoje tem mais 2 jogos da Série B, né? O Lupe falou do Paysandu, que pega o Avaí lá na ressacada, e também tem Sport e Curitiba. Sport tentando voltar aos G4 aí da competição, colar. Fechamento da 22ª rodada nesta noite. Duelo de campeões brasileiros, né? Duelo de em 87, o outro... O outro é 85. 85. 85 e 87. Quem bateu o último pênalti do Será que o flamenguista vai ficar bravo comigo ou não? Brasileiro. Vai. Então vambora. Vambora. Valeu. Então. Meio-dia, encerrando o CBN Esportes, a gente volta às 4 no Arena. Até lá. CBN Esportes Campinas.